pessoal, voltamos com o nosso podcast Estácio Conta. Gente, não deixe de curtir a gente nas redes sociais, no Spotify, YouTube, TikTok, Instagram e, claro, agora na rede SDP TV, né? Toda terça-feira às 23 horas. Bem, hoje a gente está com um convidado bem longe, mas essa distância se diminui com a internet, né, não, amigo? Verdade, Carlinha. Estamos aqui com o Ian Blois. Falei direitinho? Falei, né? Perfeito. E nós vamos falar hoje sobre contabilidade para o terceiro setor. Já tivemos aqui, gente, falando sobre esse tema com o Roberto Schultz, mas hoje também estamos com mais um especialista, que é o Ian. Bem, o Ian, ele é pós-graduado em auditoria e perícia contábil, MBA em gestão empresarial, mestre em contabilidade e administração e sócio da Blois e Oliveira Assessoria Contábil. E atualmente ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Ian, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente na Taço, no nosso podcast. Estou muito feliz. Sei que foi difícil, né? As agendas, muito compromissos seu, né? E te agradeço já por estar aqui conosco. Obrigado, Carla. É um prazer enorme estar falando contigo aí nesse bate-papo, né? Nesse podcast. Não vou nem chamar de podcast, vou chamar de bate-papo, bem descontraído, bem bacana. Hoje tive um compromisso mesmo fora, como tu falou, com umas instituições do terceiro setor, uma congregação religiosa que fica um pouco distante aqui de Belém. E é para conseguir, mesmo sendo remoto, tinha que estar em um lugar com boa internet, com um bom apoio de logística, para poder fazer essa conversa bem legal contigo aqui. Ian, como que funcionam em relação às empresas aí do terceiro setor? É, o conceito mesmo. O que é uma entidade de terceiro setor? É a mesma coisa que o CIP? Tem uma confusão que o pessoal tem, né? O que é? Para as pessoas entenderem, né? Bacana, Carla. Para a gente começar a desmistificar algumas coisas em relação a isso, assim, o terceiro setor também ele é gigante, né? Ele tem diversas organizações, diversas nomenclaturas, mas basicamente o que a gente vai o que a gente vai caracterizar com o que sendo do setor comercial, né, do segundo setor e do terceiro setor, a finalidade do lucro, né? Então a gente tem organizações que são com fins lucrativos e organizações que são sem fins lucrativos. Então, organizações sem fins lucrativos, elas são naturalmente classificadas como organizações do terceiro setor. O que isso significa? Que ela pode sim ter um resultado operacional e um resultado econômico positivo, mas esse resultado ele não vai ser utilizado para distribuição entre esses associados ou entes. O recurso que é proveniente de um resultado positivo da atividade operacional dessas organizações, ele vai ser destinado para os objetivos sociais, os objetivos estatutários destas mesmas organizações. Só para a Perfeito. gente fazer um parêntese logo em relação a isso, Carla, porque assim, a gente ainda tem uma caracterização muito forte em relação à questão da entidade do terceiro setor, as entidades sem fins lucrativos, mas existe uma organização sem fins lucrativos que a gente não caracteriza ela como terceiro setor, que são as cooperativas. Por quê? As Hum, cooperativas, dentro da sua natureza jurídica, elas são entidades sem finalidade de lucros, porque a natureza delas, o objetivo é fazer o fomento entre as atividades, seja ela crédito rural, trabalho, etc., dos ramos que podem ser do cooperativismo, entre os seus cooperados. Mas existe uma diferença muito significativa e importante em relação a isso, que é o resultado operacional dessas organizações da cooperativa, que a gente vai chamar lá na contabilidade para a gente de sobras ou perdas, ele é rateado entre os cooperados, o que não pode acontecer no terceiro setor, que esse resultado ali, que no terceiro setor a gente vai chamar de superávit ou déficit contábil, ele não pode ser rateado. Ele é incorporado ao patrimônio social e esse resultado ali ele vai ser utilizado para as atividades estatutárias daquelas organizações. Então, basicamente, o que a perfeito. gente vai ter dessas organizações aqui de uma maneira muito geral? As associações, as fundações, os sindicatos, confederações, partidos políticos e algumas organizações sociais que elas vão estar enquadradas ali como terceiro setor. Quando tu cita a questão da OCIP, a OCIP ela já é uma qualificação de uma E o associação, ela terceiro? já tem uma natureza diferente em relação a isso.
Ian, é porque a pessoa confunde muito o terceiro setor com assistencialismo, né? Então a pessoa sempre pensa que o terceiro setor é um assistencialismo. E você já deu o exemplo perfeito, partido político, que não Sim, é porque não, a voltado. natureza dele, ela é para desenvolver atividades político-partidárias. E hoje existe, por exemplo, financiamento público para isso. E existe uma regra, uma contabilidade até mais específica. Se a gente for falar de uma maneira geral em relação a isso, a contabilidade aplicada ao terceiro setor é regida pela ITG 2002, que a gente está agora em estudo no Conselho É? Federal, tem um grupo de trabalho trabalhando em relação a isso. E a questão dos partidos políticos já tem um outro grupo de trabalho, que é uma outra comissão voltada para a contabilidade partidária, que também está tratando uma norma específica em relação a isso. Mas a gente tem classificações, naturezas diferenciadas para esses dois ramos de atividade. Mas, de uma maneira geral, a gente vai tratar a contabilidade aplicada ao terceiro setor pela ITG 2002, e quando ela não é aplicável em algum momento, a gente vai para a ITG 1000, que é das micro e pequenas empresas, né? Perfeito. Ian, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, esse Brasil é muito enorme, né? A gente tem em termos de terra mesmo, bem grande, em termos de miscigenação enorme, né? Diversificação de cultura mais ainda. E aí, eu queria fazer uma pergunta em relação, primeiro, à operacionalidade. Vamos dividir em dois blocos. Primeiro, da operação. Por exemplo, a sua especialidade é essa. Você está aí no Pará. Você tem cidades a 30 quilômetros de Belém e a 300, 400. É. E a 300, 400, sei lá quantos é o que você vai. Qual a dificuldade? Olha só, então, qual a dificuldade operacional dessas empresas? Estou falando assim de estrutura financeira, que você enxerga como especialista, porque muitas pessoas não querem prestar serviço para essas empresas, porque acham que é bagunçado, que é uma forma de você angariar recurso e não destinar corretamente. Qual que é a sua visão disso, já que você tem a prática no setor? Vamos lá, isso é bem legal de perguntar, Carla, porque a gente tem que desmistificar muita coisa. O que é o terceiro setor, se a gente for falar de uma maneira geral? É aquela associação de bairro que está lá na minha comunidade, que não tem renda, que vive de uma doação? É, também. Mas também Também. é terceiro setor, Instituto Ayrton Senna, Hospital Albert Einstein, Perfeito. colégios de uma natureza como os salesianos, os adventistas, que movimentam uma grande quantia de recursos. O último dado estatístico que a gente teve da FIPE, o terceiro setor de movimenta aproximadamente 3,4% do PIB. Tá? Grandes empresas que Hum. fazem doação em relação à utilização de recursos já movimentou nos últimos meses, agora mais de 6 bilhões de reais vinculados ao terceiro setor. Então, é uma área da sociedade que movimenta um grande volume de recursos. Então, a gente precisa, sim, de pessoas especialistas, conhecedores e detetores desse conhecimento da contabilidade, da gestão, do direito, para poder utilizar da melhor maneira possível o que a gente tem de benefícios. Tanto o benefício tributário, e a gente pode entrar depois aqui, Carla, um pouquinho nas questões das Ó, leis de incentivo à cultura, ao esporte, ao lazer, em relação a isso, e também a questão das isenções tributárias que a gente pode estar utilizando para o melhor desenvolvimento dessas organizações. A gente vai ter as imunidades tributárias garantidas pela nossa Constituição e outras isenções também que podem estar vinculadas a questões de qualificação que essas entidades podem ter e ampliar a gama de impostos, a gama de tributos que podem estar sendo isentos ou imunes para aquelas organizações. Então, quando a gente trata do terceiro legal. setor, não é somente a escolinha de bairro, não é somente a associação, não é somente o. E nem é uma zona, né? Porque o pessoal acha que é bagunçado. Nem pode, porque senão a gente perde a natureza das imunidades e isenções e pode gerar um passivo tributário significativo. A gente vive uma realidade, por exemplo, pessoal, o público mais geral, que a maioria dos clubes de futebol no Brasil são associações desportivas, são entidades do terceiro setor que gozam, sim, de algumas imunidades, mas também gozam de muitas obrigações e direitos que devem ser prestados junto ao governo, entes, federações, etc. Agora que a gente vive um momento Ian, de SAF, de é, mudança de pejotização, mas é uma outra conversa que a gente não vai entrar agora. é legal. E assim, é importante você falar, você mencionou algumas instituições como a Ayrton Senna e outras.
a gente também tem que levar em consideração que essas instituições tiram os nossos meninos da rua, né? Podem ajudá-los a serem pessoas mais decentes, mais sociáveis. Gera um número de emprego também muito grande, né? Isso, e aí a gente tem um dado estatístico do FONIF, que é um fórum de organizações filantrópicas do Brasil, que ele traz alguns dados que são muito importantes para a gente. Por quê? Uma ou outra parcela da sociedade vem muito discutir a questão da manutenção dessas imunidades tributárias. Se a gente for falar, por exemplo, eu vou classificar essa pesquisa do FONIF em três grandes áreas, tá? Assistência social, educação e saúde. A assistência social, por exemplo, a cada R$ 1 que é investido, o que é dado de imunidades tributárias, essas organizações devolvem mais de R$ 7 de benefícios para a sociedade. Na saúde, a mesma coisa, na educação, a mesma coisa. E qual é a grande diferença em relação a isso? Se a gente for entender um pouco de contabilidade pública, um pouco de orçamento público, como é que acontece a natureza do tributo hoje? Um imposto, ele não tem uma natureza vinculatória. Quando eu pago um imposto, ele não está diretamente vinculado a uma prestação de serviço. Ele compõe um orçamento público e vai para a gestão da sociedade de uma maneira geral. Então, quando eu pago impostos federais, vou empreender os impostos federais, por exemplo, ele vai compor um orçamento público e o gestor vai direcionar isso da melhor maneira pela política pública que é aplicada. Quando eu faço uma atividade no terceiro setor, vamos pegar um exemplo de uma escola. Essa escola, ela deixa de pagar um imposto de renda, ela deixa de pagar uma contribuição social, mas ela tem obrigações de contrapartida para a sociedade. Se essa escola ela for uma escola ainda certificada como uma instituição uma entidade beneficente da assistência social, ela ainda tem ainda imunidades maiores. Mas qual é a diferença em relação a isso? Esse recurso que ela deixa de arrecadar, que ela deixa de recolher para o governo, ela aplica na sua microrregião. Então, aquele dinheiro, aquele imposto, ele fica ali retido naquela comunidade. Mas qual é a E é grande diferença que reinvestido. vai ter reinvestido e qual é a grande diferença que tem em relação a isso? Como a pesquisa do FUNIF colocou em relação à educação, por exemplo. Eu deixo de recolher, às vezes, vamos lá, R$ 1 milhão de tributos numa organização de médio porte, mas o que ela dá de bolsas de estudos, o que ela dá de devolução para a sociedade, se a gente for contabilizar, se a gente for mensurar, é mais de 5 milhões. Então, o custo e benefício é imensamente maior do que se eu estivesse Ou seja, recolhendo um tributo e é deixando um, que o governo sim, é um gerenciasse isso. tipo de entidade importante para a sociedade de uma forma geral. O Ian, Fora a qualidade, tá? Fora a qualidade, porque assim, se eu vou falar de educação, não vamos medir palavras aqui um pouquinho, né? A educação não, da aham. escola pública no Brasil, de uma maneira geral, é um baixo rendimento. E quando uma Sim, organização dessa se presta a fazer uma atividade filantrópica, uma atividade voltada a desenvolvimento social, a qualidade da educação é bem é muito superior. superior. Então ela faz o quê? Mudar realidades. Ela tem uma mudança de realidade, uma mudança social naquela micro-região, o que se eu tivesse somente recolhendo o tributo, talvez não conseguisse com o direcionamento da parcela que a gente tem para a educação. E assim para assistência, assim para a saúde e outras atividades que a gente desenvolve, É, né? eu tive aqui no podcast da Tasso com a Bartira, que criou o Instituto Pontes, não sei se você ouviu falar, aqui no Espírito Santo, e ela faz um trabalho fantástico com as crianças até a faculdade, até o mercado. Ian, é, a dificuldade operacional para uma instituição dessa começar, vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. A gente tentou fazer um leilão aqui e não uma doação e não conseguiu nenhuma instituição que tivesse todas as certidões para poder receber essa doação. E isso entristece, né? Porque não tem uma organização, muitas vezes não está preocupada com a prestação de contas. Então, você acha que isso é algo do setor ou é alguma situação isolada de região? Não, não é nem algo do setor, nem algo da situação isolada. Vou te dar um exemplo. Se a gente for buscar hoje uma empresa, eu estou no Conselho de Contabilidade, tu está no Conselho aqui do Pará e tu está no Espírito Santo. Faz uma licitação para fazer um evento, por exemplo. A quantidade de empresas que tem a regularidade fiscal para apresentar certidões negativas, ela é
muito menor do que a quantidade de empresas que prestam serviço e não têm a regularidade fiscal. Se a gente for fazer isso por amostragem, é basicamente a mesma coisa que a gente vai ter. A gente tem empresas do setor comercial que não estão adimplentes com os seus tributos, com as suas obrigações acessórias, logo não têm suas certidões negativas. A mesma coisa acontece no terceiro setor. Tu tem uma gama significativa de organizações que têm uma regularidade fiscal, que consegue fazer todas as suas eh, comprovações para receber uma doação, para prestar um serviço, para poder receber recursos de leis de incentivo, assim como tem uma grande quantidade que também não tem. Qual é a grande diferença que a gente vai ter em relação a isso? É que a maioria das organizações que geram renda para desenvolver a atividade social, elas têm uma tendência a ter uma melhor organização. Por quê? Conseguem profissionalizar aquela atividade, o que é um pouco mais complexo para aquela atividade, para aquela organização que vive essencialmente somente das doações, somente da atividade assistencial e não tem recurso para conseguir manter Perfeito. um mínimo processo organizacional. Mesmo assim, a gente ainda enfrenta algumas outras dificuldades que também são naturais da operação. Por quê? Se tu tem uma natureza de atividade de assistência social, a grande maioria das organizações, elas trabalham em situações de grande vulnerabilidade. Tu tem umas instituições que trabalham numa capital. Vou falar um exemplo do Pará aqui. Tu tem Sim. um organizações que trabalham em Belém, fazem prestação de serviço, etc, etc. Ok. Agora tu tem um número significativo de instituições que vão trabalhar em áreas de ribeirinhas, em áreas de interior intenso, que tu não tem uma nota fiscal para atravessar de barco. Tu não tem uma nota fiscal para comprar uma quentinha. Tu não tem uma nota fiscal para colocar a gasolina no popopô ali que vai atravessar o rio, porque é a É a realidade essencialidade daquele brasileira, né? objetivo. E a gente precisa criar o quê? Adequar mecanismos legais que consiga desenvolver a atividade em prol daquela organização. E aí vem a importância do profissional da contabilidade em conseguir Perfeito. organizar esse processo baseado na legislação, baseado no conhecimento de gestão, baseado numa realidade de mercado, porque assim, eu não vou justificar um Tribunal de Contas do Estado, eu não vou justificar um Ministério Público que eu não tenho nota fiscal para comprar ali é o combustível para atravessar de barco de um lugar para o outro. Eu não vou conseguir justificar para um ente regulador que eu tive que sacar o dinheiro e entreguei o dinheiro para o fazedor de cultura realizar a atividade lá no ponto de cultura. Então, eu tenho que ter o quê? Estratégias contábeis, que são. A gente pode até entrar em detalhes em relação a isso. A gente tem Sim. maneiras de remuneração de prestador de serviço, maneiras de remuneração de diárias, maneiras de contratação de grandes postos, por exemplo, onde ele consiga emitir nota fiscal aqui pela capital, mas tem um ponto lá que consegue atender ele para aquela necessidade, e a gente consegue organizar isso. Só qual é a grande dificuldade operacional, além dessa que eu coloquei para a gente como um todo, é que a gente ainda trabalha com um volume muito maior de documentações físicas do que uma empresa comercial, onde eu já consigo estar tudo integrado. Hoje eu tenho uma boa parte de atividades que já são integradas, mas ainda existe uma realidade muito grande de volume de papel, de documentação. E Papel mesmo. dependendo da atividade que a gente está falando, esse volume pode ser maior ou esse volume pode ser menor. Se eu trabalho com uma organização multinacional que tem uma ponta aqui na Amazônia que desenvolve isso, o nível de compliance, o nível de organização deles é muito maior do que se eu Recebe dinheiro trabalhar. do Banco Mundial, né? Nos Mas sim. é porque eu consigo profissionalizar, então o controle é muito maior. Tem O que recurso, é né, tem dinheiro, né. é diferente, às vezes, eu trabalhar com uma paróquia que fica a 4 horas de lancha da cidade de maior porte numa região, onde eu tenho uma dificuldade muito maior, porque, assim, além daquela questão social que a gente está falando, a gente tem que desenvolver a economia local também. E aí tu precisa transformar a realidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Há 10 anos atrás, a gente começou a trabalhar com uma diocese bem no centro da Amazônia. E aí tinha uma questão muito pontual que os padres eram de fora do Brasil, padres portugueses, alemães, que vinham para a missão, e eles queriam fazer a atividade social, comprar as coisas para a diocese, comprar as coisas para a igreja da comunidade local. Porque assim, a gente sabia que precisava da Pra legalidade, a gente valorizar, né. valorizar e Gerar desenvolver. renda. E aí, quando a gente apertou, não, não pode ser assim, senão a gente vai ter problema. Precisa ter nota fiscal, precisa ter comprovante, precisa controlar um estoque, precisa fazer um controle em relação a isso.
Qual foi o movimento que fez em relação a isso? Então, espera aí, a gente precisa, então vamos capacitar todo mundo aqui para eles não perderem essa renda. Na hora que a gente capacitou todo mundo, começou a gerar o quê? Maior girar melhor a economia. As pessoas que eram contratadas sem um vínculo passaram a ter um vínculo empregatício, passaram a ter uma emissão de nota, aí eles começaram a comprar formalmente, e isso tu vê um desenvolvimento de uma micro-região por causa de uma iniciativa pontual que era necessária. Isso aí não é só a atividade do terceiro setor também, mas é o envolvimento da contabilidade Sim, nesse processo de desenvolvimento, porque assim, não adianta dizer que sempre foi assim, não adianta dizer que isso aqui não tem como, perfeito, Ian. sempre tem como, a gente tem como modificar, a Não, gente tem como melhorar. Ian, não adianta dizer que o contador não tem que se envolver nessa parte, porque ele tem sim. Ele, na minha visão, é o maior detentor, gente, desse conhecimento. Ou teria que ser, né? Não, tem que ser. Agora, qual é o grande problema que a gente tem às vezes, tá? É a falta de, acho que vou dizer, falta de maturidade, às vezes, de saber que eu consigo atender uma área e não consigo atender outra área. Então, qual é, às vezes, o que a gente tem de Claro. fragilidade no terceiro setor é, muitas vezes, de profissionais que não conseguem enxergar que aquele setor ele é muito importante, ele tem um regramento muito específico e ele precisa de um cuidado diferenciado, entendeu? Eu acho que o terceiro setor, Ian, só para ser tempestivo, aqui no meu estado, no Espírito Santo, a gente tem poucos, né? A gente vai ser ouvido pelo Brasil inteiro aí. Poucas pessoas especialistas e temos muitos aventureiros. Eu só trabalho com construtora. Então eu falo, gente, eu só trabalho com construtora e incorporadora. Bate o cara do terceiro setor na minha porta? Bate. Eu falo, ó, procura fulano. Eu não sou da área. Então, pensa eu começar. Pô, você falou várias coisas aqui de contabilidade. Regulação, norma contábil, benefício fiscal, prestação de contas, tudo isso você comentou. Como que eu vou começar do nada a fazer isso? Entendeu? Até porque as nomenclaturas são completamente diferentes, a natureza é completamente diferente em relação a isso. Vou te dar um exemplo só, básico assim. Doação. A construtora lá, ela pode receber uma doação? Pode. Não, Alguém pode pode, vir e dar uma. pode, É difícil, mas pode receber uma doação. pode, A doação pode. para uma construtora, para uma empresa comercial, uma prestadora de serviço, ela é uma receita não operacional na classificação Sim. contábil. Quando eu venho para o terceiro setor, já é uma natureza operacional, uma receita operacional, porque é da natureza Já é da em outra instituição. linha. A DRE já muda, entendeu? Já Já é muda. diferente em relação a isso. Fora outros fatores que têm que ser controlados, têm que ser gerenciados, isso é muito importante para estar acompanhando. E vou te dar 2 dados específicos, tá? Primeiro, ah, eu fiz o meu mestrado, aí em Vitória, por sinal, né? Na tua terrinha, mas assim, por mais que a faculdade que orientou a gente, ela tinha uma linha diferente do terceiro setor, eu consegui fazer a dissertação no terceiro setor. E um dos pontos que a gente conseguiu levantar é que nos ministérios onde certificam algumas organizações nessa questão de entidade beneficente, que dá a cota patronal do INSS ali, um benefício diferenciado em relação a isso, a grande maioria dos indeferimentos, a grande maioria dos julgamentos que não são aprovados dessa certificação são por causa de escrituração contábil. Não é pela atividade errada, é por não conseguir mensurar isso corretamente, é porque eu não consegui descrever isso corretamente, entre erros clássicos até erros mais graves que a gente vai ter. Então é muito importante, porque o que acontece? A gente teve casos de organizações que a gente pesquisou que chegaram por questões de indeferimento, não aprovar a contabilidade, ter que restituir quase 10 milhões de reais em isenções tributárias que não foram aprovadas e tem que ser recolhido. Então, causa um passivo tributário significativo se essa contabilidade não for bem feita, se ela não for bem organizada. E ainda mais do que isso, essa mesma pesquisa conseguiu mostrar para a gente que quando eu tenho um nível de organização contábil maior do que as demais, eu consigo captar melhor os recursos. Eu aumento a minha capacidade de captação de recursos, seja ela por pessoas físicas, por pessoas jurídicas ou por leis de incentivo, por atividades governamentais. Por quê? Eu trago a transparência, eu trago a Você pode, accountability para dentro dessa operação. você pode citar para a gente alguns exemplos, Ian, de leis de incentivos que a gente tenha
e depois falar um pouquinho para gente da questão tributária, porque assim, muitas pessoas às vezes querem contribuir, mas não entendem que não gera credibilidade essa contribuição. Esse é um ponto. E outras pessoas querem constituir instituições e não têm conhecimento suficiente para isso e se aventuram nessas constituições e aí acaba caindo no que você falou, né? Da falta de seriedade. Não, às vezes, até porque a pessoa quer, mas porque desconhece mesmo, entendeu? Porque o fato de ser uma instituição, uma empresa do terceiro setor, não significa que tem menos exigência, né, do que uma atividade produtiva com lucro, né, do primeiro e segundo setor. Não significa. Mas há essa confusão à cabeça das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os incentivos que tem e quais os benefícios tributários que podem ter? Vamos lá, a gente tem 3 esferas, basicamente, de incentivos, né. A gente tem a questão da lei municipal, onde vai fazer o incentivo em relação ao ISS, onde faz alguma contribuição, isso normalmente é vinculado aos esportes, não vou entrar em mérito no geral, porque como tu falou aqui, é Brasil inteiro, então eu vou focar um pouco na federal para não, descaracterizar. A gente tem a questão das leis, estaduais que vão trabalhar com ICMS. Qual é a grande diferença do ICMS em relação a isso? A maioria dos estados, eles trabalham com contrapartida. Vou dar um exemplo do Pará aqui, por exemplo, de 100% que é aportado por uma organização na área da cultura, por exemplo, de ICMS, ele consegue aproveitar de crédito 95%. Então ele só entra com recurso próprio 5% e tem um benefício ali de divulgação, marketing, vinculação social e etcétera em relação a isso. Quando a gente vai para a esfera federal, a gente vai estar muito vinculado a essa questão em leis de incentivo de maneira geral. A gente tem Rouanet, a gente tem Paulo Gustavo, a gente tem Aldir Blanc, e a gente vivenciou agora, só umas para dar exemplo, e a gente vivenciou muito agora na época do imposto de renda, e o Conselho Federal de Contabilidade incentivou muito a questão da destinação de parte do imposto de renda da pessoa física para os fundos, o fundo do idoso e o fundo da criança e adolescente, onde esses fundos eles recolhem o recurso, eles ficam armazenados lá e as organizações vão pleitear mediante edital de convocação e pega o recurso para desenvolver atividades na área de combate ali a entre outras sexualidade, tráfico infantil, a proteção da criança e do adolescente e a proteção do idoso também. Então são os principais tipos de atividades que a gente vai ter em relação a leis de incentivo quando a gente vai falar de imposto de renda. Mas existe uma gama significativa de atividades que podem estar sendo realizadas. O que a gente tem muito às vezes por falta de conhecimento ou por falta de organização, recorrentemente, muitos anos, o recurso volta para os cofres públicos, porque as instituições não tiveram condições de alcançar esse recurso. Não por É limitação do Estado, terrível, mas gente. Isso por é terrível. incapacidade da organização conseguir ir lá e recolher captar esse recurso, por questões, às vezes, de organização, por questões de controle, por questões de controle fiscal, entre outras que, como a gente já colocou aqui, entre outras, as principais estão vinculadas ali à contabilidade, né. Perfeito. Ian, você, qual, na sua visão, é a maior dificuldade ou o que é mais difícil para a gente fazer contabilidade de uma instituição do terceiro setor? Às vezes tem um monte de profissional se aventurando. Aí a pessoa liga e fala assim, porque a gente, por estar aí, pessoal, presidindo um conselho, o pessoal fica querendo que a gente manda legislação, explicando coisa, né? Confunde um pouco um voluntariado com consultoria. Olha, isso até tem uma questão bem legal que a gente tem que tratar depois, é a confusão que os próprios ministérios públicos fazem em relação às comissões de voluntariado, ao programa de voluntariado, tá? A gente tem sofrido muito isso porque Ah, eles entendem que o programa de voluntariado é para a gente fazer contabilidade de graça para as organizações. Não é isso. Eu deixo até como uma pauta para ti depois para perfeito. um outro podcast falar sobre o programa de Eu acho voluntariado, mas legal, deixar bem gostei. claro que não é isso, tá? O programa de voluntariado é para desenvolver outras atividades e fomentar o voluntariado da classe contábil, não fazer contabilidade de graça. Ponto, tá? Qual é a maior Bora. dificuldade que a gente tem em relação à questão da contabilidade do terceiro setor? Para te falar a verdade. Como tu disse que é bem descontraído, eu vou falar de uma maneira bem clara. É o cabra sentar a bunda na cadeira e estudar a legislação, entendeu? Porque Isso nada aí. a gente aprende colocando o caderno debaixo do sovaco e deixando aprender por osmose. Tem Nem que isso, ler, tem que estudar, tem que sentar, porque assim, a legislação ela
a contábil em si, ela não é tão complexa, ela tem pontos de adequação que têm que ser observados e alcançados. Claro, dependendo da especificidade, da complexidade da operação, a gente precisa desenvolver através de grupos de estudo, de debate, de conhecimento, porque a gente vive uma realidade complexa de legislação brasileira. Fora que cada hora. Não, Cat, fora que cada hora pode surgir operações novas nesse mercado que a gente vê tão. E principalmente o que acontece muito com o terceiro setor, para a gente que já estuda um pouco mais de tempo em relação a isso, qual é a nossa maior preocupação técnica? É instabilidade jurídica. Porque às vezes a legislação ela não é tão assertiva e ela cabe em interpretações. E essas interpretações, às vezes, demoram muitos anos para serem julgadas e criam um limbo jurídico em relação a isso que deixa Cria um algumas risco, né? fragilidades. Sim, todas as áreas. Mas assim, como às vezes não é tão mexida, e a gente tem um histórico dos últimos 10 anos de ter uma mudança de 2, 3 legislações para as principais atividades, isso não estou falando da área contábil, estou falando de área legislação federal, de uma maneira geral, que garante alguns benefícios. E também a questão de interpretações em relação a alguns temas bem discutidos que a gente tem, que vão gerando conhecimento, vão gerando fomento, vão gerando informação. Então, na hora que a gente começa a estudar, a gente começa a discutir, a gente começa a ter uma segurança maior na hora de fazer as coisas. Como tu colocou ali, eu não sou conhecedor de CMS, então não consigo instruir um cliente em relação à substituição tributária, à alíquota, se é diferencial, se não é, porque não é a minha praia. Mas todo mundo entende e sabe que quem quer militar, por exemplo, no ICMS, tu tem 27 legislações diferentes, toda hora mudando, com conhecimentos específicos. A pessoa senta, estuda e debate. Agora, por que para o terceiro setor é diferente? Porque é um setor que é social? Porque é um setor que É. trabalha uma Pois área é, as que. pessoas têm essa visão. As pessoas, Cat, têm a visão de ser um setor desorganizado, bagunçado, que é uma forma de desvio de dinheiro. E aí as pessoas não têm a noção, muito bom, Ian, você está falando, da importância que tem esse setor para o PIB brasileiro, da importância que tem esse setor para economias locais, da importância que tem esse setor para geração de emprego, para geração de renda, né, para movimentar, como por exemplo, artesanatos, para levar as crianças para esporte, para cultura. Então, existe uma gama muito grande. Então, apesar de eu não trabalhar na área, a gente, acho que até pelo conselho, né? Os contadores que não participam estão meio a par disso, né? A gente que está no sistema, vamos dizer, até pela questão do FIA, da legislação, a gente acaba entendendo e vendo como é amplo e valoroso o setor, né? Como ele precisa ser cuidado, como ele precisa de atenção. Então, bem legal você falar isso. Tem uma frase de um promotor de justiça lá do Distrito Federal. Ele fala o seguinte: o terceiro setor ele é o melhor dos dois mundos, porque ele tem o que há de melhor na questão comercial, que é desenvolvimento, que é geração de emprego, que é geração de renda, que é descentralização de algumas atividades, e é o melhor do que é o governo, do que é o governamental, que é desenvolver lazer, cultura, educação, esporte, saúde. Então, e é essa união. Infelizmente, há alguns anos atrás, ficou marcado com um uso indevido de algumas atividades por pessoas que são corruptas, pessoas que não têm uma finalidade, um objetivo específico em relação ao desenvolvimento da atividade. Mas isso é uma grande minoria e não pode ficar marcado. Tanto que o próprio setor ele se reorganizou em relação a isso. As pessoas que tu vão ver na atualidade, em artigos, em comentários, em entrevistas, eles nem utilizam mais o termo ONG. O termo ONG ele ficou ultrapassado, não é mais um termo utilizado por Perfeito. causa do prejuízo que ficou em relação ao mercado daquele momento que foi vivenciado. A Hoje a imagem, gente né? trata isso como o quê? Organizações da sociedade civil. E aí vem um marco regulatório, que a gente chama de Miroski, que veio tratar algumas iniciativas em relação a isso e deixando mais claro alguns objetivos. Porque antes do Miroski, a gente tinha projetos que eles não permitiam pagar o contador para fazer prestação de contas. Eles não permitiam pagar o advogado para poder fazer o acompanhamento do projeto. E isso desmistificou quando veio o Miroski, que disse assim, ó,
reserve um recurso aqui que é permitido pagar esses profissionais para que isso seja o quê? Transparente, isso seja o quê? Legal, isso seja o quê? Honesto. Porque assim, não basta a gente ser honesto, a gente tem que mostrar e provar Mostrar que é que é honesto. honesta. Entendeu? E aí vem um Ian, papel de muita você veja, importância dos órgãos de controle, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, de deixar isso velado, deixar isso bem transparente, bem seguro para a sociedade, né? olha que interessante. Eu participei de uma reunião da Federação das Indústrias, onde tinha alguns representantes da área industrial, grandes indústrias, que têm recurso destinado para o terceiro setor, mas que não conseguem colocar o recurso porque elas não estão regulares contabilmente. E aí, por ser empresas que estão listadas em bolsa, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, como a ArcelorMittal, cara, elas têm recurso e não usam o recurso todo, mesmo sendo deduzido do imposto de renda, aqui do Estado, porque tem muitas instituições que não são regulares, que não conseguem receber o recurso. Olha que tristeza. Aí tem uma outra fonte de informação que a gente tem que levar ao conhecimento. Existe o próprio governo nessas entidades, como eu falei, ele lista nos 3 ministérios ali, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, um rol de instituições que estão certificadas com esse selo de qualidade ali, que a gente chama de SEBAS, a certificação de entidade, que ele necessita ter um controle de compliance, de governança muito maior. Então, essas instituições que são certificadas por esse ato ministerial ali, ele tem um nível de compliance muito maior e conseguem fazer essa repasse, essas atividades. E muitas, assim, a grande maioria estão vinculadas, às vezes, às igrejas, às atividades sociais, a projetos culturais, entre N outras organizações. A gente teve uma instituição agora, recente aqui no Pará, que conseguiu arrecadar quase 13 milhões de reais do Fundo Vale, lá da Vale, para poder desenvolver atividades vinculadas à assistência social e à cultura, porque estão regulares em relação a isso. Então, assim, às vezes a gente também não busca no melhor lugar, no lugar certo. Então, porque, por exemplo, na hora que eu quero fazer um investimento, eu sou um investidor, eu quero aplicar na Bolsa de Valores, quem eu procuro? As empresas estão listadas o quê? Na B3, porque eu tenho um nível de governança, eu tenho um nível de compliance, eu tenho um nível de controle dos acionistas. Então, se eu quero fazer uma destinação social de um recurso para finalidades vinculadas à assistência, saúde e educação, eu posso procurar publicamente nos sites dos ministérios a lista de organizações por estado, por Sim. município, por região, onde vão estar já previamente adequadas, porque já foram certificadas em algum momento. Não quer dizer que estão certificadas, estão certas para sempre, mas já existe um crivo inicial e o próprio doador ele pode exigir sim uma prestação de contas, ele pode exigir certidões, ele pode exigir um controle em relação a isso para que seja feito. Agora, o que acontece muitas vezes também, e aí vem um pouco do setor em relação a isso, a gente tem organizações que são muito competentes, que são muito éticas, mas tiveram um problema em algum momento. E muitos financiadores, às vezes, financiam uma primeira parte para ela se regularizar, para depois vir um financiamento maior para a realização da atividade. Esse é o bacana do setor. Às vezes a gente consegue adequar algumas coisas para que ele não possa parar, porque o mais. Tem muita gente que acredita, né, no projeto, acredita na instituição. Sim, porque Ian, todo mundo passa por problemas em relação a isso. E a gente tem situações que, às vezes, pelo pelo formato da caridade, pelo formato do serviço que é envolvido em relação a isso, muitas vezes negligencia alguns pontos. Para ir finalizando aqui em relação a essa parte, a gente teve uma situação alguns anos atrás de uma organização que tinha um voluntário e eles não fizeram da maneira correta ao gerenciamento desse voluntário. Ele começou como voluntário, depois o educador social lá começou a dar R$ 100 para ele poder pegar um ônibus, 150 para ele poder pegar um ônibus e se alimentar. E aí, no momento que ele se chateou, brigou, o cara foi lá e jogou na justiça. Como ele já tinha recebido alguma coisa, ele não tinha um termo de voluntariado, ele recebeu para trás toda a diferença de salário, uma indenização gigantesca, quase 200 mil, e Jesus. quebrou a instituição porque ela não estava preparada para isso, porque não tinha uma organização. Então, não é só porque não está organizado. Às vezes acontece alguma coisa por uma falta de controle, por uma falta de orientação. E olha a importância do contador, do danado do contador. E a última pergunta aqui, que tá muito bom esse papo, quero você de volta. Vamos lá.
Você tem como mensurar ou tem alguma fonte da empregabilidade dessas empresas no Brasil? Ou mesmo no Pará, quantas pessoas elas empregam? Carla, tem sim, tem eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem uma pesquisa do Fonif também, uma pesquisa completíssima que ela traz a questão de retorno de investimento mediante as imunidades, como eu falei, ela traz em relação à empregabilidade por região, por estado. Agora a gente tem um alto grau de empregabilidade, tá? Isso porque a gente ainda existe um nível muito alto também de voluntariado, mas de empregos diretos o terceiro setor movimenta, como eu falei, de 3,4% do PIB, é um dado significativo, é um dado muito alto, se a gente for falar de PIB brasileiro em relação a isso. Isso está envolvido com emprego, isso está envolvido com geração de serviço, está envolvido com trabalho, porque, como eu disse para ti inicialmente, a gente tem uma falsa ilusão em relação ao terceiro setor. Grandes organizações é, conhecidas nacionalmente são do terceiro setor e às vezes a gente não sabe. Hospital do Câncer de Barretos, Hospital Albert Einstein, os principais sistemas educacionais e principalmente os sistemas vinculados às igrejas, que é os adventistas, jesuítas, salesianos, maristas. A gente tem uma área gigantesca de organizações sociais, como como eu já falei, o Instituto Ayrton Senna, a gente tem Fundação Itaú, Fundação Bradesco, dentre outras empresas que estão vinculadas a um grande número de profissionais que estão desenvolvendo essas atividades e um número muito maior, às vezes, de pequenas que a gente ainda não conhece, mas tem uma empregabilidade significativa e cada vez mais aumentando a atividade profissional vinculada a essas organizações, o que gera um grande mercado de trabalho para os profissionais liberais de consultoria, economistas, contadores, administradores, advogados, assistentes sociais, principalmente, que estão muito vinculadas ao desenvolvimento de projetos em relação a isso, e essa gama vai aí conversa fora, vamos dizer assim. Obrigada, Ian. Ian, gente, que bom ter você aqui com a gente no nosso programa, no nosso Taço Conta, né? Vocês que estão aí nos assistindo, principalmente para vocês da rede SDP TV, né? Que é uma rede de streaming de televisão que tem no Brasil aí e fora do Brasil. Viu como a ação social, não só uma ação social do assistencialismo, mas do trabalho, da técnica, do profissionalismo, como o Ian comentou, é importante para o nosso país, né? Para a empregabilidade, para a melhoria da economia. Tive aqui com esse contador maravilhoso, né? Eu tô aqui embaixo, ele tá lá em cima, mas estamos pertinho agora, né? Ian, obrigada, né, pela sua... E a gente vai ter daqui a pouco, mais à frente no próximo programa, vamos falar daquilo que você falou agorinha, do trabalho social do profissional da contabilidade. Vai ser o nosso próximo programa aqui no Pode Contar aqui da gente, no Taço Conta, nosso podcast. E obrigada, um beijo, tá? Pra você. Para todo mundo aí no Espírito Santo, carinho enorme por essa terra. E quando precisar, a gente está sempre aqui à disposição. Obrigada, Cat. Pessoal, a gente volta com mais Taço Conta no próximo programa para vocês.